Muito bem, hoje a nossa estação 8, encontro com o arcano 7. Antes de abrir espaço para vocês, eu vou fazer uma breve introdução. Na 8ª estação da jornada, nossas reflexões nos colocam diante dos caminhos que a alma deve percorrer. O arcano número 7, popularmente conhecido como o carro, pode ser visto como o triunfo da consciência que despertou para seguir novo rumo na evolução, desprendendo-se das fixações da mente nas crenças no materialismo. A consciência espiritual despertando. É um novo rumo da vida espiritual que desperta na consciência humana. O arcano 7 representa a completude da obra divina. Um símbolo reflete mais que 1 milhão de palavras. Na semana passada, eu sugeri para vocês refletirem sobre a imagem dos símbolos e tentar chegar o mais profundo possível, até onde vão as percepções de vocês sobre o significado de um símbolo. No entanto, para decifrar um símbolo, precisamos desenvolver a intuição. A linguagem dos símbolos é ininteligível, não é inteligível, para a mente racional. Só é possível entender um símbolo pela intuição. O problema que surge, então, é que ao tentarmos traduzir as percepções intuitivas para o nosso vocabulário, ele é pobre demais. E nós não conseguimos traduzir, muitas vezes, aquilo que nós captamos num símbolo. Portanto, é uma linguagem intuitiva, é uma linguagem do coração. E a própria leitura do símbolo, a percepção, é um aprendizado constante, contínuo e gradativo. Gradualmente nós vamos aprendendo. E assim também é o desenvolvimento da intuição. Lá no e-book de vocês, eu não lembro qual página agora, tem um trabalho sugerido para desenvolvimento da intuição. Uma citação do Mebes no livro Os Arcanos Maiores do Tarô, que é interessante sobre esse arcano 7. Antes de passar à análise do arcano 7, é preciso notar que os 6 primeiros arcanos formam um esquema construtivo que conduz ao 7º como elo final de uma série. Interessante observar, né, que na Gênesis bíblica, tudo termina lá no número 7, no 7º dia, na 7ª era, né? Então, a Gênesis bíblica diz mais ou menos assim: e no 7º dia, Deus contemplou a sua obra e viu que ela era perfeita e descansou. É uma linguagem simbólica, evidentemente. O homem, número 1, fecunda a mulher, número 2, determinando o nascimento do filho, número 3, e nutrido astralmente adquire uma autoridade, número 4, para atuar em nome de toda a família no plano astral, isto é, no plano das manifestações essenciais, número 5. Aí ele encontra o dilema do bem e do mal, número 6. Escolhe o bem e desfruta a vitória, no número 7. O arcano 7 corresponde à letra hebraica Zain e o signo zodiacal de Gêmeos. Seu hieróglifo é uma flecha lançada com certeira pontaria e que, seguindo uma linha reta, atingirá o alvo. Qual é essa linha reta? Que flecha é essa? O que nós almejamos para nós na vida? Sobrevivência? Ganhos? Status? Posição social? Poder? Riqueza? O que nós almejamos? Busca o reino dos céus, o reino de Deus, e sua justiça, e todo o resto te será dado por acréscimo. Alguém disse isso, não é? Nós estamos buscando o reino. Será que o reino a que Jesus se referia não é justamente esta consciência plena, esta autoconsciência, esta iluminação da consciência?
este reino que nós almejamos, é isso ou são as coisas que nós amealhamos na vida material, essas coisas perenes, que passam, que ficam, que não se perpetuam, que nós não podemos levar junto quando partimos daqui? A decomposição do 7, feita em 3 mais 4, tem a predominância do espírito sobre a matéria, ou seja, 3 à frente do 4, 3 mais 4, indica a predominância do espírito sobre a matéria e determina que a consciência já despertou e domina a forma. Na representação do número 7, nós temos o quadrado, a forma, matéria, encimado pelo triângulo, 3, a consciência, espírito. Na decomposição inversa do 7, 4 mais 3, o 4 à frente, portanto, temos a predominância da forma, 4, sobre o espírito, 3. Isto é, o obscurantismo, a magia negra, o mal predominando, o materialismo. No plano da evolução humana, vamos observar a decomposição agora do 1 mais o 6, 1 à frente do 6. Isto é, a vontade, número 1, mais a provação, número 6. A bifurcação dos caminhos que nos levam à vitória, ao triunfo da consciência e espírito sobre a forma da matéria. No inverso, no 6 à frente do 1, 6 mais 1, temos o fracasso da provação e o retorno ao obscurantismo dos desejos, ou seja, a forma domina o espírito. Explicar clarifica, mas não resolve o problema. O problema só é resolvido quando nós mudamos, quando nós começamos a renovar as nossas atitudes. Quando nós começamos a ter consciência de que somos responsáveis em 100% por tudo o que acontece em nossa vida. Então eu paro e penso e chego à seguinte conclusão: eu não sou vítima de nada, absolutamente nada, a não ser das tuas crenças, que te limitam o potencial de merecimento, de progresso, de prosperidade, de bondade, de generosidade, de compaixão, de amor. Você só é vítima dessas crenças. Você não é vítima de nada. Então, como diria La Nona, coraggio, coraggio, filha minha, coragem. Prossiga pacientemente, prossiga confiante, ame sempre tanto quanto possível, perdoe sempre tanto quanto possível, trabalhe sempre tanto quanto possível, e esse trabalho não é só atividade profissional, é o trabalho em si. Confie, tenha fé tanto quanto possível, e então espere. Então, a esperança se torna uma nova aurora na tua vida. Uma esperança real, não aquela esperança expectativa que quase sempre nos leva à frustração. Parabéns, você está no caminho certo. Vai doer um pouco ainda. Vai doer um pouco ainda, mas as recompensas, você vai ver, serão grandiosas. Até o final dessa encarnação, você vai ver a grande transformação que você vai fazer na sua vida. E mais, eu vou dizer, até o final desta jornada, destas 22 semanas, você vai notar uma transformação significativa na tua vida. Acredite nessa nossa capacidade imensa, extraordinária, de nos transformarmos, transcender a forma velha e nos manifestarmos numa forma renovada. Os números são extraordinários. Os números são mágicos, não no sentido de
palhaço mágico, não no sentido da magia do palhaço. Eles são mágicos no sentido da magia da vida, da magia da consciência, da magia da inteligência infinita do Criador de tudo. Impressionante quando você começa a desenvolver essas percepções dos símbolos, e os números são símbolos, os números são chaves com os quais nós abrimos portais de informações importantes. E quando nós olhamos para os nossos números no nosso mapa, com o conhecimento já adquirido do que é esta ciência da numerologia que nos permite fazer essas leituras, nós começamos a entender qual é o nosso papel aqui na vida, o que nós estamos fazendo aqui. Sim. Mas é engraçado observar que nós ainda assim temos uma certa dificuldade para confiar 100%. Nós acreditamos, mas isso não é suficiente. Acreditar não é suficiente. É preciso ter plena confiança, fé profunda no coração, coragem de se jogar nessa correnteza. Essa sincronicidade acontece muito mais do que nós imaginamos. É que nós não percebemos quase nada, nós percebemos alguns lances da sincronicidade. Mas ela está acontecendo a todo momento. É como se estivesse acontecendo um grande festival, gigantesco festival. Nós estamos olhando para aquele todo do festival e não estamos percebendo as nuances das danças, das notas musicais, dos arranjos da música, etc. E, de repente, alguém chegasse e dissesse para nós, presta atenção lá, ó, naquele arranjo, presta atenção naquela nota musical, olha aquela dança, e você começa a perceber que tudo está sincronizado. Ou seja, tudo já está sincronizado. A nossa percepção é que é parcial. A nossa percepção é parcial. Nós não conseguimos ver o sincronismo em tudo. Então, o que está acontecendo entre esse teu estudo lá de grupo e essa nossa jornada é algo que já está aqui há muito tempo. Há muito tempo. Nós apenas agora nos colocamos nessas posições, conversando aqui e tal, mas tudo já existia. Percepção versus conhecimento. Percepção é uma coisa, é uma capacidade, é um atributo que nós temos de perceber. Perceber significa você ver além daquilo que os teus olhos captam. Percepção vai um pouco além disso. E o conhecimento é uma construção. Eu vejo muita gente dizer que você adquire conhecimento. Não, conhecimento você constrói. Você adquire informação. Você junta percepção, informação e outras coisas mais e você constrói o conhecimento. Experiência e você constrói o conhecimento. Vamos partir de uma coisa bem básica. E eu quero ir para Goiânia. Eu não conheço Goiânia. Eu tenho informações sobre Goiânia. Então, eu posso consultar um amigo, um morador de lá, ele vai me explicar um montão de coisas sobre Goiânia. Mas isso não é conhecimento. É conhecimento dele, não meu. Eu só vou ter conhecimento, construir o meu conhecimento quando eu for a Goiânia. Bom, tem conhecimento que eu posso construir só intelectualmente? Sim, em certas coisas, sim. Mas passa por aquilo que nós podemos chamar de a experiência do coração. Que, embora você não tenha experiência externa, exotérica, lá fora, como, por exemplo, ir a Goiânia para conhecer Goiânia, eu posso ter a experiência esotérica, interna, da vivência no coração daquela situação.
que eu estou estudando, que eu estou buscando conhecer. Mas sempre o conhecimento é uma construção. Como você se encontra nessa transição? Nós estamos numa transição, e essa jornada aqui é uma jornada de transição para um novo estado de consciência, um novo nível de consciência. Então, como você se encontra nesse momento de transição? Já despertou? Está plenamente consciente? Isto é, autoconsciente? Será que nós estamos nesse nível? Eu não me vejo assim ainda. Está consciente de si, isto é, já percebe a sua inconsciência e se esforça por despertar? Eu acho que eu estou meio nessa aqui. Ou ainda dorme o sono profundo da inconsciência? Eu acredito que nenhuma de vocês esteja nessa terceira posição. Mas tem muita gente que está nessa terceira posição, que ainda dorme o profundo sono da inconsciência. Muito mais gente do que vocês imaginam. E muita gente que tem um nível de desenvolvimento intelectual bastante considerável, com PhD e outras coisas mais do seu currículo. Dorme profundamente o sono da inconsciência. Porque você ter um intelecto bem formado, você ter estudo, você ter toda essa bagagem de informações não te torna mais consciente necessariamente. É como um robô. Um robô cumpre as suas tarefas, mas ele não tem consciência do que ele está fazendo. A doença é resultado de uma desarmonia na nossa vida interior. Toda doença resulta de uma desarmonia na nossa vida interior. As causas são diversas. São causas internas e externas. Mas mesmo as causas externas entram por uma porta que nós abrimos de dentro para fora. Ou então nós abrimos a porta para a entrada de vírus, de bactérias de fora. Ou então nós criamos uma ambientação interna nociva e aquelas bactérias que estão lá dentro do nosso organismo, que são milhões e milhões e milhões de seres vivos para os quais nós somos Deus. Então, quando nós criamos uma ambientação nociva, agressiva à sobrevivência delas, elas precisam se modificar para sobreviver e elas mesmas se tornam agressivas e nos atacam. O que está embaixo é análogo ao que está em cima. O microcosmos é uma cópia perfeita do macrocosmos. Quando você olha para esse imenso universo, você vê que na casa de meu pai tem muitas moradas, como disse Jesus. Olha para dentro do teu corpo. Quantas moradas tem dentro do teu corpo? Quantas consciências estão começando, iniciando a sua jornada dentro do teu corpo, para as quais a tua consciência é Deus? Vocês já pararam para pensar nisso? A responsabilidade que nós temos sobre nós e sobre todo este micro-universo que é a nossa estrutura psicobiofísica, dá o que pensar, né? Aqui tem uma coisa muito interessante, né? Isso aqui eu tirei do livro A Biologia da Crença. Esse livro aqui é um livro muito bom. E eu achei interessante porque eu há muito tempo venho falando da cabecinha do alfinete, né? Que a nossa consciência, a nossa mente, melhor dizendo, é comparável a um campo de futebol. No centro desse campo de futebol tem uma mancha branca, onde se coloca a bola para começar o jogo. E no centro dessa mancha branca você coloca uma cabecinha de alfinete, crava um alfinete.
Essa cabecinha do alfinete representa o espaço da nossa mente desperta, ou seja, a nossa consciência desperta. Aquela mancha onde se coloca a bola é o campo da mente semidesperta, ou seja, o subconsciente. E o resto do campo é a nossa mente inconsciente, onde o jogo está acontecendo em todo o campo e nós não percebemos. Só percebemos os seus reflexos a partir do subconsciente quando eles tocam a cabecinha do alfinete. Agora, olha o que o autor coloca aqui. Eu coloquei a imagem aqui como está no livro, no lado esquerdo, e depois eu peguei só a parte inferior do lado direito para que vocês possam ver o pontinho aqui na ponta da seta, porque aqui ele quase não aparece. Então ele diz assim: a visualização da capacidade de processamento de informações das mentes consciente e subconsciente. A ilustração acima de Machu Picchu, aqui a imagem superior, tem 20 milhões de pixels e cada um representa um bit, unidade das informações recebidas pelo sistema nervoso em 1 segundo. Mas quanto dessa informação chega à nossa mente consciente? Na ilustração abaixo, esta aqui, o ponto representa a quantidade que a mente consciente processa no mesmo período. Na verdade, o ponto é 10 vezes maior do que realmente, 10 vezes maior do que realmente é processado por nossa mente consciente. Tive que aumentá-lo para permitir a visualização. Veja bem, este ponto aqui que vocês estão vendo, ele está ampliado 10 vezes para que nós possamos enxergar. Então, a minha comparação da cabecinha de alfinete com o campo de futebol, ela está sendo muito generosa. Porque ele está colocando esta foto aqui de Machu Picchu, com 20 milhões de pixels, 20 milhões de pontinhos. E aqui ele faz a comparação no mesmo tamanho da imagem nesse quadro preto, para mostrar que esse pontinho aqui, aumentado 10 vezes, para que possa ser visível, é o tamanho da nossa mente consciente. Para vocês terem uma noção da nossa grandeza e da nossa pequenez. A nossa grandeza em termos de potencial ainda por ser desenvolvido, de expansão da consciência, e a pequenez da nossa consciência desperta, que é uma cabecinha de alfinete, generosamente comparando com o campo de futebol, que deve ser menor ainda. Olha o quanto que nós temos ainda para nos desenvolver. Olha que maravilha. Olha que maravilha o nosso potencial. E nós olhamos muito para trás, para o passado. Olhem para o futuro. Todo esse campo ainda inconsciente e inexplorado é o nosso potencial futuro. Vocês já pensaram no dia que essa cabecinha de alfinete se expandir ao tamanho do campo de futebol? Vocês conseguem imaginar? Domingo de manhã, eu ia ao mercado comprar umas verduras, uns ingredientes para preparar o almoço, e eu passava na frente de uma igreja presbiteriana justamente na hora do culto. E quando eu estava passando na frente da igreja presbiteriana, o pastor puxou um coro e os fiéis começaram a repetir e repetir e repetir a seguinte frase: eu quero mais do Senhor em minha vida. Eu quero mais do Senhor em minha vida. Eu quero mais do Senhor em minha vida. E aí, a pulga que anda sempre atrás da minha orelha me chamou a atenção. Disse assim: presta atenção nessa frase. Presta atenção o que eles estão dizendo e quais os sentidos que você consegue perceber nessa frase. E aí começaram a cair as fichas. A frase tem 2 sentidos. Um exotérico e um esotérico.
No sentido exotérico, há uma súplica, um pedido ao Senhor para que ele realize mais pelas pessoas que entoavam a frase. Eu quero mais. Tem sentido exotérico de pedir ao Senhor Deus. Eu quero que Deus faça mais por mim. Aqui há um desejo de receber passivamente. E a maioria, em suas preces, pede benesses materiais. Saúde para o corpo, ajuda para passar num concurso ou vestibular, um emprego, sucesso, prosperidade. E muitos ainda, além de pedir, chantageiam Deus, os santos, a espiritualidade, Nossa Senhora, com promessas. Se eu receber a graça que estou pedindo, eu pagarei com sacrifício. Nós temos que compreender isso do ponto de vista da humanidade inconsciente. Será que aquelas pessoas naquele culto e nos cultos e nas missas das maiorias das igrejas, será que elas têm uma consciência de um sentido esotérico da prece, da oração? Ou será que são apenas rituais exotéricos? Há que se compreender a fé para não julgar e entender que tudo acontece segundo leis inteligentes. Foi a tua fé que te salvou, dizia o mestre. A fé, mesmo quando é cega de emoção, tem força transformadora. E os espíritos, nossos guias e protetores, nos auxiliam de acordo com o nosso merecimento, sem levar em conta a nossa ignorância. Pois a fé é o elemento mais forte da vontade que move montanhas. Aqui está o ser inconsciente, ou no máximo consciente de si, de suas necessidades, desejos e ambições. Então, nós ficamos numa situação agora um pouco delicada. Espera aí, mas se este ser que chantageia Deus, que chantageia os santos, que chantageia Nossa Senhora e os espíritos, com uma promessa: se eu receber a graça, eu pagarei a promessa através de um sacrifício. Ora, não há nenhum exagero em utilizar a palavra chantagem aqui. Se alguém fizesse isso com você, você não encararia isso como uma chantagem? Agora, por que que muitas dessas pessoas recebem a graça? E como que isso acontece? Se a graça vem da espiritualidade, de Deus, de Mãe Maria, Nossa Senhora, ou de quem quer que seja, se ela vem de lá, é porque há um merecimento e estes seres de luz possuem um amor, uma compaixão extraordinariamente incompreensível para nós e são capazes de desconsiderar a nossa ignorância quando nós merecemos. Porque para eles nós somos criancinhas espirituais. Nós não sabemos ainda. Nós estamos aprendendo, nós estamos engatinhando. Você vai deixar de dar um bombom para o seu filho quando ele está com uma vontade tão grande, quando ele pede com tanta vontade, com tanto desejo de comer um bombom? Você não vai dar bombom todos os dias e a todo momento. Você vai zelar pela saúde dele. Mas aquele momento ele merece. Você vai dar o bombom para ele. Mesmo que você saiba que aquele bombom não é 100% saudável.
mesmo que você saiba que a criança não tem noção disso. Você vai dar o bombom para o seu filho, para a criança. Não será a mesma coisa que os espíritos superiores fazem conosco? Mesmo sabendo que aquela graça pode não ser tão benéfica para nós ao longo da nossa existência, mas naquele momento ela pode ser importante. Naquele momento ela pode produzir um alento extraordinário na alma desse ser humano, despertando a sua fé verdadeira. Eu recebi a graça. Agora eu vou pagar. É uma criança. A mamãe me deu o bombom. Agora eu vou ajudar ela, vou lavar a louça para ela. A mãe vai deixar de amar essa criança? Não. Se a criança disser, mamãe, se você me der um bombom, eu te ajudo a lavar a louça, e a mãe percebe que aquela criança está pedindo, está chantageando ela com tanto amor, com tanta sinceridade, a mãe vai colocar ela à prova. Então eu vou te dar o bombom, vamos ver se você vai cumprir a sua parte. Espiritualidade superior faz isso conosco. Eu vou te dar a graça. Vamos ver se você vai cumprir a sua parte agora. Mas cuidado, se você não cumprir, na próxima vez, você não vai receber. Somos crianças espirituais. Então, aquele coro daqueles fiéis naquela igreja pedindo mais do Senhor em suas vidas, provavelmente no sentido exotérico, elas não estão fazendo nada errado. Um dia elas irão para o sentido esotérico. E no sentido esotérico, a frase adquire um sentido profundamente místico. Não é um pedido ao Senhor, mas uma determinação interna consciente de desenvolver em si mesmo mais dos atributos do Criador. Eu quero desenvolver mais das qualidades, dos atributos do Senhor, Deus Criador, em mim. Aqui há um esforço ativo movido pela vontade. No sentido esotérico, a frase "eu quero mais do Senhor em minha vida" não é um pedido, é uma proposição interna de eu desenvolver mais do Senhor em mim, dos atributos de amor, de bondade, de justiça em mim. Veja que a frase tem dois sentidos. Para nós que já temos a capacidade de compreender isso, certamente adotamos essa frase no sentido esotérico. Mas para aquelas pessoas que estão lá no culto, que não têm essa capacidade ainda, é o sentido exotérico, é no sentido de pedir. São poucos, raros, na verdade, os que estão nesse nível de consciência, porque as armadilhas do desejo se tornam cada vez mais sutis na medida em que avançamos no autoconhecimento. O desejo agora pode não ser mais explícito, mas ele ainda pode aparecer subjacente à vontade. Muito cuidado, gente, com o bendito ego. Eu estou pronunciando esta frase no sentido esotérico. Eu quero mais do Senhor em minha vida, no sentido de eu quero desenvolver mais dos atributos do Senhor Criador em mim, em minha vida. Para quê? Para quê? Tem uma finalidade? Tem uma finalidade explícita? Cuidado, o ego está presente. Pode ser muito mais nociva do que aquela exotérica do pedinte. Cuidado com as armadilhas do ego. Se você faz essa afirmação sem um propósito específico que atenda a desejos, a aspirações e ambições suas,
Se você consegue fazer essa declaração, eu quero mais do Senhor em minha vida, no sentido profundamente esotérico, simplesmente por se tornar um ser. Lembre-se que esta é uma jornada de autoconhecimento em busca do ser. Preste atenção nesta palavrinha, ser. O que significa isso para vocês? Se esta frase pronunciada visa simplesmente isso, sem um porquê, sem uma motivação, sem um desejo interno, então sim, você está de parabéns. Está fazendo a coisa absolutamente certa. Quase adulto espiritualmente. Então, a nossa consciência, ela nunca está presente. Ela sempre vem depois, ela vem sempre num passo atrasado. Diante de qualquer situação, nós primeiro reagimos com uma resposta emocional ou instintiva. Depois vem a consciência atrasada. Às vezes ela vem dias depois. Às vezes é minutos depois. Evoluir, expandir da consciência significa ampliar o campo desperto da mente de modo que você, com a sua luz, com a luz da sua consciência, você ilumine o grande presente que envolve passado e futuro. O grande presente agora que envolve passado e futuro. Passado e futuro são apenas relações da velocidade com a qual nós funcionamos, pensamos, agimos e reagimos. Boas reflexões para vocês. Beijo no coração. Gratidão imensa por essas experiências ricas que nós estamos tendo aqui. Eu estou aprendendo muito, muito com vocês. E terça-feira que vem nós nos encontramos na estação 9 com o arcano 8, o arcano do ser ético, a imagem e semelhança do Criador, o arcano da justiça.